Amados irmãos, abra por favor a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Nem só até aí, você pode se assentar. Irmãos, quero fazer uma pergunta a vocês, fique à vontade para responder. Os irmãos sabem por que nos últimos anos os elevadores têm espelho? Ajeitar o cabelo. Já fiz isso. Achando pelo menos que estava fazendo, né? Talvez nós pensemos assim: é óbvio, o elevador é num espaço fechado e quem tem claustrofobia, ou como o espelho no ambiente, ele dá aquela sensação de amplitude no ambiente, então é para que quem for claustrofóbico, tenha medo de lugares fechados, ele se sinta um pouco mais confortável naquele ambiente, tendo a sensação de que é mais amplo. Está correto também por segurança. Mas o principal motivo não é esse, e eu fiquei, assim, estarrecido ao descobrir o motivo. O espelho, ele é utilizado, passou a ser utilizado nos elevadores por um motivo, segundo motivo que é o principal, por causa da distração, para distrair quem toma o elevador. Para que quando a gente toma o elevador, a gente fique distraído, olhando para o espelho, para pentear o cabelo, para ajeitar a barba, ajeitar a roupa, né, ver se está tudo em ordem, para nos distrair. Por quê? As pessoas antigamente, elas ficavam muito, por mais que uma viagem no elevador, não sendo até andares muito elevados, você não leva tanto tempo assim. Às vezes leva, às vezes não. Só que a sensação de você estar preso naquele lugar, não fazendo nada, somente aguardando que o elevador se desloque, isso fazia com que as pessoas se impacientassem. As pessoas ficavam impacientes. E aí talvez nós pensássemos o seguinte: puxa, não era só aperfeiçoar o elevador de forma que ele subisse e descesse mais rápido? Teoricamente, sim. Só que, ainda fazendo isso, existem elevadores que são mais rápidos do que outros, na verdade não resolveria o problema. Então eles pensaram o seguinte: se mesmo nós aperfeiçoando a velocidade, aumentando a velocidade, as pessoas continuam reclamando, o tempo diminuiu muito, mas continuam reclamando de que elas não têm o que fazer, vamos dar a elas o que fazer. E colocaram o espelho. Essa é a principal razão de nós termos espelhos nos elevadores, para que nós nos distraíssemos, para que evitemos a sensação do desperdício de tempo. E não é verdade, queridos? Quando você, principalmente as irmãs talvez, mas os irmãos também, quando nós estamos no elevador, nós ali temos um monte de coisa para resolver, mas chegamos ali, não, vou ver se a roupa está ok, deixa eu ver isso, aquilo, e você começa a observar, começa a você pensar na vida, a sua mente se abstrai daquilo ali.
você se distrai. Você se distrai. E é isso que acontece. O ser humano, ele ama espetáculos. Você e eu amamos espetáculos. Desde a antiguidade, as pessoas elas prezam por presenciar espetáculos dos mais terríveis possíveis, como dos mais suaves também. É só você se lembrar, por exemplo, da execução dos cristãos, e até de não cristãos, o quanto pessoas não se aglomeravam. É só você pensar, por exemplo, naqueles que gostam de... Está acontecendo alguma situação na rua, viu um burburinho, a pessoa para logo para querer prestar atenção, porque ama um espetáculo. O ser humano é assim. Na linguagem popular do jovem não cristão, talvez, né? Gosta de uma treta, né? De acompanhar uma treta, saber o que está acontecendo. O ser humano gosta de um espetáculo. Os reality shows existem aí por isso. Você deve ter acompanhado alguns nos últimos 20 anos, deve ter visto alguma coisa, né? Estão aí para isso. Porque as pessoas amam um espetáculo. Quer ver uma outra coisa? Status de rede social, feed. Você não sabe que às vezes você ou fazia, ou ainda faz, ou sabe de pessoas que investem tempo do seu dia acompanhando ali o que está acontecendo na vida do outro. Deixa eu ver, deixa eu me atualizar. O ser humano ama espetáculo. O ser humano ama. Acidente de carro na estrada. Você está num acidente de carro, você vê um acidente de carro, e vendo esse acidente de carro, não tem aqueles que sempre param para dar aquela olhadinha, que atrapalha mais ainda o trânsito? O ser humano, ele ama espetáculos. Nós amamos espetáculos. Até na igreja. Na igreja, aqui não, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas quantas vezes nós não vemos nas igrejas, ouvimos por onde já fomos, as pessoas, o ápice do culto talvez para a pessoa ser aquela apresentação musical, a apresentação de dança, a apresentação teatral, ainda que não seja no dia de culto oficial ali, mas vamos dizer assim, uma reunião extra, uma cantata, algo assim. O ser humano ama apresentações. Nós gostamos muito disso. Nós estamos num tempo, esse tempo que nós vivemos, um tempo de, alguns filósofos chamam de modernidade líquida, em que tudo é muito volátil, é tudo muito dinâmico. Então, antigamente, as pessoas tinham um apreço maior pela estabilidade. Quer ver um exemplo? Quantos não são da minha geração, talvez, que os pais falavam assim: puxa, você precisa prestar um concurso público, você precisa seguir tal carreira na universidade, porque isso vai te dar estabilidade. E aí, muitos de nós, ou você precisa seguir essa determinada profissão aqui, eu te ensino, filho, você aprender a minha profissão, essa profissão vai te dar estabilidade. E os filhos procuravam seguir aquilo ali muitas vezes, pensando nisso, nessa estabilidade. Eu sou um desses que, em determinado momento, meu pai chegou para mim e falou: filho, você nunca pensou em fazer um concurso público? Poxa, pai, eu já pensei, mas quer saber, eu não quero não, estou muito afim não. Mas aí eu ouvi a voz do meu pai, fiz o concurso, passei, para a glória de Deus, fiquei lá quase 10 anos. Só que nos últimos momentos ali, para mim, já era angustiante eu estar naquele lugar e pensar que eu terminaria meus dias profissionais ali. Me angustiava muito nos últimos tempos. Antigamente nós prezávamos muito por essa estabilidade. Móveis, por exemplo. Teu móvel era um móvel de 20 anos ou mais, aqueles móveis de madeira, bons.
roupas. Outro dia eu assisti um repórter, um jornalista, melhor dizendo, ele falando a respeito de uma questão que ele teve num canal de notícias onde ele trabalhava. Ele foi demitido por um posicionamento dele em relação ao cuidado médico nessa pandemia. E aí ele comentando da estabilidade, falando, olha, essa minha camisa aqui foi meu pai que me deu, se não me engano, há 35 anos. Tal coisa, eu tenho há não sei quantos anos. Perdão, a camisa ele comprou, tinha 35 anos. O relógio, o pai tinha dado a ele cerca de 50 anos antes. As coisas eram mais duráveis. Era assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você está com o telefone, você quer... Eu, pelo menos, não, né? Mas muitas pessoas estão com o telefone e querem logo outro. Às vezes não está nem um ano, está com o aparelho, a operadora muitas vezes já oferece um novo... Não, você não vai pagar nada não, está embutido aqui no plano, só você se atualiza. E muitas vezes, esse tempo que nós estamos vivendo, dessa modernidade, que isso também se encaixa nos relacionamentos, somado às possibilidades variadas que a tecnologia nos deu, irmãos, isso faz com que a nossa vida fique uma vida dispersa. Por quê? Porque nós amamos espetáculos. Nós amamos isso. Muitas vezes é pulando de um aplicativo para o outro no celular. Você está no computador, você vai de um programa para outro. Você está no navegador lá no computador, vai de uma aba para outra. Aí quando você vai ver, você tem um monte de aba aberta. Você não sabe nem o que você estava fazendo, para que você começou a ligar o computador, você já estava meio perdido. Se você não for organizado, focado. Já passei muito problema por causa disso. Quando nós percebemos, o dia já passou. A gente não fez quase nada que tinha que fazer. A gente deixa de prestar atenção naquilo que é o importante e nós passamos a ficar concentrados nas questões secundárias. O melhor da nossa atenção vai para aquilo que não é o importante, é secundário. E aquilo que é importante nós deixamos de realizar, de fazer. A perda de tempo, a vida segue absorvendo os valores dessa cultura de dispersão. Cultura de dispersão. Quer ver uma coisa? Você está estudando, eu já fiz isso. Na época que eu assistia programação de televisão, então estava com a TV ligada, estava ouvindo música no fone de ouvido, estava estudando com um livro, alguma coisa aqui, e ainda estava com o celular ali do lado. Um monte de distração para que eu não conseguisse de verdade conseguir estudar. E aí, irmãos, vem o olhar, a busca ou o consumo pela próxima experiência, algo que encante os nossos sentidos. Isso acontece aqui no culto. Quantas vezes você escuta alguma coisa assim, as pessoas testemunhando? Poxa, uma bênção o culto, né? Eu senti uma presença de Deus. Está errado? Não, não está errado. Né? É bom, gostoso. É gostoso você ter ali a percepção da presença de Deus. Mas eu preciso perguntar uma coisa aos meus irmãos. O Espírito Santo não habita dentro de nós? Então Deus já é presente, irmãos. É simples assim. Puxa, eu chorei na hora do louvor. Né? Também chora, irmãos, tá? E às vezes a gente confunde essa experiência do choro ou daquela alegria, daquela euforia. Falar em euforia, irmãos, eu lembro uma vergonha que eu passei. Parênteses aqui, lembrei agora. Esses eventos gospel aí da vida, na minha época de juventude, eu participava de alguns, né? E aí eu ia, esses shows por aí, e eu me lembro uma vez, aquela música animada, me dando aquela injeção de ânimo nos irmãos, né? Não sei se eram, não eram, mas ali, né? Se dizendo, aquela injeção de ânimo, e aí de repente vem aquela música
jubilosa, e aí você começa a ver aquela alegria, aí você vê aquelas pessoas se alegrando, começando a dançar, no Senhor ou não, Deus o sabe. E aí eu olhei aquilo, eu me empolguei também. E aí eu comecei a pular, irmãos, e pular. Aí eu agarrei o rapaz que estava do meu lado. Vamos pular, irmão, Jesus! E aquela euforia, por quê? Era experiência. Eu precisava viver aquela experiência, sabe? Eu me lembro também numa época de juventude, um congresso, se chama assim, uma conferência, seminário, não lembro, com um grupo de música que era conhecido bastante no Brasil na época. Era numa igreja, não vou falar o nome da igreja não, mas é uma igreja aqui no Vila 3. E aí veio a palavra no primeiro dia, sexta, louvor. Aí, de repente, eu comecei a ver umas experiências que os irmãos estavam tendo. Eu falei, rapaz, eu preciso viver esse negócio aí também. Isso aí precisa... Puxa, como é que eu vou vir para uma atividade dessa e eu não ter uma experiência assim como esses irmãos que estão urrando igual leão, esses irmãos que estão fazendo isso, fazendo aquilo. Eu me lembro uma vez nesses dias, acho que foi no sábado de manhã, a pessoa chegou para mim assim, rapaz, tem uma música lá sobre levantar e cortar, uma coisa assim. Jesus está entrando! E aí os irmãos olharam para a porta, né? E aí aquela música, o louvor tocando, aquela coisa bem melódica. E aí os irmãos foram acompanhando com o olhar, Jesus entrou. E aí eu entrei naquilo também, né? Glória a Deus, Jesus entrou aqui, sabe? Irmãos, e talvez nós estejamos aqui hoje porque queremos viver uma experiência no culto. Isso não é vida cristã. Nós amamos espetáculos, irmãos. Nós amamos espetáculos. Esse desejo desordenado por novidade, informação, prazeres em busca de satisfação, irmãos, nós nunca encontraremos algo que nos satisfaça plenamente. São satisfações momentâneas que logo passam e nós começamos a buscar pela próxima atração que satisfaça o nosso insaciável apetite, irmãos. Nós não encontraremos um espetáculo que nos proporcione uma satisfação duradoura, satisfação plena, total. Nós só encontramos no Senhor Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo nós temos satisfação plena. Jesus é o maior espetáculo da terra. Jesus é o maior espetáculo da terra. E por que eu falei isso aqui nessa introdução, queridos? Versículo 48, acompanhem comigo, por favor. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Talvez, se a sua versão é uma versão que, não vou falar mal das versões, mas uma versão que não traduziu adequadamente os termos, você não vai ter esse termo, a palavra espetáculo. Mas se na tua Bíblia está escrito espetáculo, algumas, uma, se não me engano, está escrito até show, tem sentido com que o texto está falando. Por quê? Em grego, a palavra que aqui está traduzida como espetáculo, na minha versão e na boa parte delas também, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista Atualizada, a King James Fiel, se eu não me engano também, mais outras e outras, traduzem como espetáculo. Está dizendo isso. Algumas dizem assim, e toda a multidão que viu aquilo, né? Algumas está traduzido, o versículo está traduzido assim, que não é o ideal, não é a melhor tradução, tá?
Esse termo aqui, ele significa visão, observação, o que é visto, espetáculo. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui assim, e toda a multidão que se ajuntara a esta visão, e toda a multidão que se ajuntara a essa observação, não fica sem sentido. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo. Palavra, termo que somente em Lucas 24, 23, 48, nós encontramos no Novo Testamento, que é o termo teoria. Teoria. Eles se juntaram para ver um espetáculo, irmãos. Eles se juntaram para ver o espetáculo da crucificação do Senhor Jesus. Eles se juntaram para testemunhar aquele homem morrendo de forma cruel. Aquele, não apenas Jesus, né? Jesus mais os dois malfeitores, aqueles homens morrerem de forma cruel. Eles se juntaram para um espetáculo. Esse espetáculo ele repercutiu, irmãos. Atos 26, abra comigo, por favor. Atos 26. A partir do versículo 19, Paulo está fazendo uma defesa diante de Festo e do rei Agripa, e ele começa a dizer o seguinte: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, ou seja, como o Senhor, por exemplo, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Uma pausa. De verdade não, irmãos. Isso aconteceu em Jerusalém, na parte externa, vamos dizer assim, de Jerusalém. Não aconteceu em qualquer lugar. Foi em Jerusalém. Não foi numa cidadezinha do interior, escondida lá em Israel. Não foi em qualquer lugarzinho. É isso que ele está falando. Aconteceu ali, na parte externa de Jerusalém. Verso 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Tem que estar muito na noção do Espírito Santo para tirar onda assim com o rei e com Festo também, né? E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Só até aí. Então Paulo não só no Espírito Santo, na ousadia, pregando ali aos grandes, tira onda com rei Agripa. Rei, eu bem sei que o senhor crê nos profetas, né? Estou sabendo. Ainda depois usa um pouquinho de ironia, né? Um bom humor no final do versículo 29. Não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou,
exceto estas cadeias, né? Eu queria que todo mundo servisse a Jesus como eu sirvo, mas menos preso aqui como eu estou preso, né, rei? Ainda jogou ali um bom humor. Mas o que eu quero destacar aqui é o que ele disse no versículo 26. Sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Irmãos, muitos da nossa sociedade sabem que Jesus morreu. Muitos sabem. Muitos sabem que Jesus morreu na cruz. Mas eles sabem, porém não entendem o porquê. Os irmãos que participam das variadas formas de evangelismo sabem disso. As respostas que os irmãos escutam. Eles sabem, mas eles não entendem por quê. Eles não conhecem de verdade o porquê, a razão disso. Então, Agripa e Festo sabiam aquilo que tinha acontecido. Eles sabiam que Jesus havia morrido naquela cruz. E é claro, no contexto aqui, do 19 em diante, nós vimos que ele prega o Evangelho, verdadeiramente, para aqueles homens ali. Aquilo já era conhecido. O espetáculo é conhecido, é sabido da humanidade. Vamos voltar para Lucas 23, por favor. O espetáculo é sabido da humanidade. Mas e aí? Talvez você esteja aqui nessa noite sabendo que Jesus morreu na cruz. Talvez você tenha vindo para cá nessa noite exatamente por isso, porque você sabe que Jesus morreu na cruz. Mas e daí? Você está se ajuntando aqui com os teus irmãos para que você possa acompanhar um espetáculo? O espetáculo Jesus? Pode ser? Nós vemos que Jesus ele passou uma humilhação psicológica dos versículos 35 a 37 aqui do Lucas 23. Vemos como Jesus ele foi zombado, escarnecido. Nós vemos João, por exemplo, 19, 1 a 6, lemos por esses dias na nossa leitura diária. Jesus sofreu açoite, Jesus foi esbofeteado, cravaram espinhos naquela coroa no crânio do Senhor. E foi esse espetáculo que aquelas pessoas foram ver. Talvez seja esse espetáculo que você tenha visto. Você contemple que Jesus morreu na cruz, mas você não entenda o porquê. Você não entenda aquilo que aconteceu de verdade. E a tua caminhada de fé cristã é uma caminhada distraída, porque você, como qualquer ser humano, ama espetáculos. E qualquer coisa nessa caminhada de fé te distrai do foco, do principal. É que entender que Jesus veio a esse mundo para salvar a tua vida, para te dar a única chance de você não ser perdido eternamente, te dar a oportunidade de um relacionamento com Deus, te dar a oportunidade de perdão dos seus pecados, de te dar a vida eterna. Talvez você saiba do espetáculo, mas você não entende aquilo que estava acontecendo na cruz. Talvez você não entenda aquilo que estava acontecendo no Gólgota. Talvez você não saiba o porquê o Senhor Jesus teve de vir a esse mundo. E você amando espetáculos, e eu amando espetáculos, nos distraindo nessa caminhada e não contemplando a Jesus. Nós precisamos, irmãos, a contemplarmos o Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro maior espetáculo da terra. Ele é o maior espetáculo da terra. Eu quero acompanhar com vocês aqui alguns atos espetaculares do Senhor Jesus, nos mostrando como de verdade o Senhor Jesus é o maior espetáculo. Primeiro ato, nascimento do Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, teu coração, o meu coração.
precisam ser completamente saciados, satisfeitos em Jesus Cristo, para que nós não ansiemos nenhum outro mais espetáculo, nada mais seja prioridade no meu e no teu coração, e possamos de verdade declararmos: é teu o meu coração. Versículo 8, Lucas 2. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que coisa gloriosa, irmãos. Eles estão lá cuidando do rebanho, de repente aparece um anjo do Senhor, aquela glória os cerca. Imagina aquela luz maravilhosa envolvendo, aquele ambiente glorioso envolvendo, e eles ouvem que o Salvador havia nascido. E aí, em meio a isso, logo aparece uma multidão de anjos que eles não estavam vendo. Os olhos espirituais são abertos e eles enxergam aquela multidão de anjos. Imagina uma multidão de anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que espetáculo, irmãos, o nascimento do Senhor Jesus. Que espetáculo, que coisa gloriosa, que coisa excelsa, majestosa, sublime, que é algo assim encantador. Mas, segundo ato, o batismo de Jesus, Lucas capítulo 3, verso 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Uma pausa. Orando ele, o céu se abriu. Você vê o céu aberto? Eu não vejo. Estevão viu, sendo martirizado. Viu o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Não é comum nós vermos isso também. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Você imagina, irmãos, Jesus na hora do batismo, ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba, repousando sobre ele, e ouvem. Não é que Jesus ouviu. As pessoas ali testemunhando o batismo de Jesus ouvem uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Da onde veio essa voz? Que negócio é esse? É Deus que está falando? Você imagina? Imagina o espetáculo que não foi. Nós não vemos isso nos batismos, que foi o batismo do Senhor Jesus. Mas eu quero também, terceiro ato sobre o seu ministério, e tem tanta coisa para falar sobre o ministério de Jesus, mas eu quero destacar só uma coisa, Lucas 9, algo que aconteceu enquanto ele estava exercendo seu ministério aqui na terra. Jesus ressuscitou mortos, Lázaro, por exemplo, de 4 dias. Jesus surfou, andou sobre as águas. Jesus curou leprosos de toda sorte de enfermidades. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus fez coisas maravilhosas, estrondosas, vários feitos, paralíticos que andaram, cegos que viam. O cego, que era cego de nascença, Jesus pega o lodo e forma o lodo ali da terra e coloca sobre o olho dele. Eu conjecturo que Jesus ali estava criando
o globo ocular daquele cego, que era cego de nascença. Coisas espetaculares. Mas eu quero destacar só isso aqui, Lucas 9, 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. É boa experiência, Jesus, né? A experiência. E façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Pedro estava tão maravilhado com tudo aquilo que ele estava falando bobagem, ele não sabia nem o que falava. Você sabe quando você fica perdido? Você não tem, você fica sem palavras? Foi o caso de Pedro, aí falou isso. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Que espetáculo, irmãos! Que coisa maravilhosa o Senhor Jesus exerceu aqui na terra, no seu ministério, coisas assim visíveis ao olho humano, maravilhosas. Que espetáculo! Mas, voltando para o capítulo 23, apesar de tudo isso, o ato do nascimento, do batismo, seu ministério, foram espetaculares. Aquele povo, no versículo 48 de Lucas 23, eles se ajuntaram àquele espetáculo. Eles se ajuntaram àquele espetáculo da crucificação do Senhor. E a crucificação do Senhor, ela foi espetacular, irmãos. Por quê? Versículo 44, quando nós vemos o texto dizendo: E era já quase a hora 6ª, e houve trevas em toda a terra, até a hora 9ª, escurecendo-se o sol. Já ali de meio-dia às 3 da tarde, houve uma escuridão em toda a terra. Essa escuridão, ela não poderia ser considerada um eclipse, porque a época da Páscoa, Jesus morreu à época da Páscoa, é época de lua cheia, né? Estava querendo lembrar se estava trocando se era cheia ou não, lua cheia. E não podia ser o eclipse, não tinha como. Era a mão de Deus, era Deus ali agindo. E eu, pessoalmente, eu interpreto como a própria palavra de Deus autentica alguns textos no Antigo Testamento, alguns momentos de escuridão como sendo momentos de juízo divino. Nós vemos isso nos profetas, em que a escuridão ela era associada com o julgamento divino. E eu creio, por aquilo que a palavra nos mostra, que nesse momento ali, nessas 3 horinhas ali, o meu e o teu pecado estava sendo expiado na cruz. Naquela hora, o meu e o seu pecado estava sendo redimido pelo sangue do Senhor Jesus. O precioso sangue de alguém que pecou nunca, jamais, não nasceu em pecado, viveu uma vida que glorificou ao Pai, nos ensinando a andar em retidão e em justiça. Ali, o meu e o seu pecado sendo redimidos. 1 Pedro 2, 24.
por favor. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Lá no madeiro, os nossos pecados sobre Jesus. Amém? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não só os nossos pecados haviam sido lançados sobre o Senhor, mas o próprio Senhor foi feito pecado no meu e no teu lugar. Era isso que estava acontecendo ali naquela cruz. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ali, naquele momento, Jesus estava sendo feito maldito no meu e no teu lugar. Era isso que estava acontecendo ali. Era isso que estava acontecendo naquela cruz. Versículo 45 de Lucas 23. O texto fala para mim e para você: e rasgou-se ao meio o véu do templo. Lá em Mateus 27:51, na parte A, o texto é claro em dizer que foi rasgado de alto a baixo. Aqui Lucas não coloca esse detalhe que foi de alto a baixo. Mas em Mateus 27:51 há sim. E o que isso significa, irmãos? Hebreus 10:19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ali, com o véu sendo rasgado de alto a baixo, o ser humano não poderia tê-lo rasgado de alto a baixo, como Mateus 27:51 mostra. Mas o próprio Deus rasgou. O próprio Deus ali naquela cruz, ele não apenas estava trazendo perdão para o meu e para o seu pecado, mas quando ele rasgou o véu, ele estava dizendo: agora, por meio do sacrifício do meu Filho, pela fé nele, vocês têm acesso a mim. E é por isso que nós podemos entrar por esse novo e vivo caminho. Nós podemos nos achegar à intimidade com o nosso Deus, porque Jesus rendeu a sua vida naquela cruz. É por Jesus. É porque Jesus fez aquilo por nós, pela sua morte sacrificial no meu e no teu lugar. É por causa disso que hoje você e eu podemos ter acesso ao Pai. Mas quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós queremos observar o espetáculo da crucificação, mas nós não temos intimidade com Deus? Quantas vezes nós queremos observar o espetáculo da crucificação, mas nós não nos importamos de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e permanecemos na prática do pecado? De que adianta? De que adiantou aquela multidão se juntar para ver aquele espetáculo, querido? Do que adianta? Do que adianta você estar aqui agora, se o teu coração de verdade ainda não é do Senhor? Que hoje nós nos arrependamos de todo o coração, como evidência de uma fé genuína em Jesus Cristo e numa conversão completa, total a Ele, para a glória de Deus, decididos a não ficarmos nos distraindo com esses espetáculos que nos cercam, que nos distraem, mas com foco
no Senhor Jesus. Ali também, versículo 46 de Lucas 23, 46, nós vemos um grande clamor. Um grande clamor. E clamando Jesus, com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Não foi o clamor de alguém abatido que estava sofrendo ali. Não, irmãos. Aquilo ali foi o maior brado de vitória de toda a história da terra. Não foi o canto. Não foi, querido. Não foi aquele. Não foi, irmãos. Foi o brado de vitória. E o brado de vitória foi: está consumado. Naquela cruz o Senhor Jesus consumou a obra da nossa salvação. E nós não podemos, amados, nos distrairmos no caminho, nos distrairmos com os outros espetáculos que o mundo traz, que a cultura desse tempo traz para mim e para você. Nós precisamos ser plenamente satisfeitos em Jesus Cristo. Jesus é o maior espetáculo da terra. É Ele que é digno de receber o melhor da nossa atenção, do nosso tempo, da nossa dedicação, das nossas forças físicas, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa disposição interior. É Ele que é digno de receber, querido. Ele é o maior espetáculo. E nós, irmãos, muitas vezes queremos um espelho, um elevador, porque estamos com claustrofobia da caminhada da fé. E é verdade que eu tenho que viver a vida em Cristo desse jeito, nesse padrão moral, conforme nós fomos ensinados pela manhã? É verdade. Não, desse jeito eu não quero, não. Está me colocando dentro de uma caixinha de uma vida cristã? Não, eu não quero isso para mim, não. Eu preciso de um espelho aqui para que eu possa me distrair, para eu ir levando a vida até lá. Não, queridos, não. Nós precisamos ser plenamente satisfeitos na pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Plenamente satisfeitos nele. E aí, irmãos, sem falar de... o texto aqui em Lucas não traz, mas, por exemplo, teve terremoto, sepulcros foram abertos. Foi algo assim espetacular o que aconteceu quando Jesus morreu. Tanto é que no versículo 47 de Lucas 23, o centurião, vendo aquilo, ele deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Lá em Mateus, vamos para Mateus 27, se eu não me engano, ele fala: este verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos lá. 54, Mateus 27. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O espetáculo da cruz, o quarto ato, a morte de Jesus, precisa gerar isso em mim e você. Mas de verdade, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus? Rendeu o coração dele a Jesus? Não sei. O texto não está falando que ele passou a crer em Jesus. Ele reconheceu como Filho de Deus, mas passou a se comprometer com Jesus, depositou a confiança, a esperança da salvação em Jesus. O texto não é claro no dizer. Mas nós precisamos entender que esse quarto ato, esse maior espetáculo da terra, da vida de Cristo aqui, precisa gerar em mim e você uma disposição de vivermos para Ele. Agora, para a gente encerrar, como é que então eu posso ser plenamente satisfeito em Jesus se eu sei que Ele nasceu,
Eu sei que ele viveu, foi batizado, viveu. Eu sei que ele morreu na cruz para me salvar. Mas e aí? Como é que eu devo viver? Lá em Lucas 23, eu vejo algo muito interessante com algumas pessoas. Porque no versículo 49, nós vemos algo um pouquinho diferente. No 48, a multidão se ajuntou para o espetáculo. No 49, olha o que o verso diz. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Elas também estavam ali vendo, mas elas não se juntaram para o espetáculo da crucificação. Olha o que o texto diz. O haviam seguido desde a Galiléia. Não é apenas contemplar, saber que Jesus morreu na cruz para te salvar, mas você precisa seguir a Jesus. Você e eu precisamos seguirmos a Jesus. E olha que maravilhoso eu vejo aqui, porque esse versículo nos leva ao próximo ato, o quinto ato, que é o da ressurreição. Por quê? Continuando do versículo 50 em diante. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava a ele o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia ao sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, que mulheres? As mulheres do versículo 49, que aparecem lá em João, por exemplo, junto com o próprio João e Maria, diante da cruz. O Evangelho de João mostra isso. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, elas continuaram acompanhando Jesus. Continuaram. Versículo, capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Elas quem? As mesmas mulheres, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Por quê, irmãos? Porque foi espetacular a ressurreição do Senhor Jesus. Aqui em Lucas, o texto não mostra, mas em outros evangelhos mostra Jesus, por exemplo, encontrando Madalena. Foi espetacular, irmãos. Foi glorioso. Como é que os discípulos ficaram perplexos, não acreditaram? Como é que pode isso? Não. Suas palavras estão parecendo palavras de desvario. Como é que vocês estão me dizendo que Jesus não está lá? E quando Pedro
com João, ouvem isso, versículo 12 em diante diz, eles levantam e correm para ver o que aconteceu lá no sepulcro. Continuando seguindo a Jesus. Porque se nós apenas observarmos que Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados e não nos atentarmos que Ele ressuscitou, nós nos esqueceremos da verdade que a palavra nos mostra de que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para que Deus pudesse atribuir a mim e a você a sentença de inocente. Por quê? Porque os nossos pecados foram punidos em Jesus. Quando nós muitas vezes não entendemos isso, nós começamos a viver uma vida como se cada dia nosso nós estivéssemos novamente crucificando o Senhor. Mas quando nós reconhecemos e entendemos na palavra que em Jesus Cristo, por aquilo que Jesus fez por mim e por você, o meu e o teu pecado foi de fato perdoado. Nós precisamos contemplar isso. Só que continua o texto, Lucas 24, versículo 50. Dá um adianto aí, por favor. O sexto ato, penúltimo, versículo 50 em diante. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Uma pausa. Irmão, Jesus estava aqui com eles. Jesus levanta a mão, os abençoa e começa a subir. Imagina, eles vendo Jesus flutuando, indo para o céu, irmãos. Que coisa espetacular é essa? Sabe? Aqueles discípulos contemplando a ascensão do Senhor Jesus. Versículo 52. O que eles fizeram, irmãos? Adoraram. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Por que eles voltaram adorando com grande júbilo? Atos, por favor. Capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo. A partir do versículo 5 do capítulo 1. A partir do versículo 6, melhor dizendo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, uma pausa aqui, lá em Lucas 24, de 50 a 52, nós vimos que eles começaram a adorar. Até aqui eles não tinham adorado. Até aqui eles não estavam cheios de grande júbilo. Eles estavam vendo Jesus subindo. E talvez com o coração entristecido, com o coração turbado. Mas olha o que o texto diz. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Aleluia. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, quando aqueles homens ouviram os anjos dizerem que da mesma forma que Jesus subiu, Jesus ia voltar, eles começaram a adorar ao Senhor e com grande júbilo voltaram, retornaram, porque eles tinham a convicção que da mesma forma que Jesus subiu, Jesus ia voltar. E como Jesus vai voltar? Lucas 21, irmãos, como Jesus vai voltar, irmãos? E esse 7º e último ato do maior espetáculo de toda a terra precisa queimar no meu e no teu coração. Jesus está contando para os discípulos, ensinando a respeito do fim dos tempos, ensinando
de como as coisas aconteceriam, fala do princípio das dores, fala da perseguição na igreja, a extrema perseguição, na grande tribulação, e a partir do, fala de tudo que aconteceria, a partir do versículo 25, a palavra diz, palavras do Senhor Jesus, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Quase que isso aconteceu agora com, não sei falar espanhol, né? Cumbre Vieja, né? Quase aconteceu isso aqui. E vai acontecer, irmãos, tá? Vai acontecer. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus é o maior espetáculo da terra, e muito em breve Ele voltará com grande poder e glória para buscar a mim e a você. Se nós formos plenamente satisfeitos na pessoa de Cristo, se Ele for o mais importante na nossa vida, se Ele for a nossa prioridade, se Ele se arder no nosso coração, a expectativa, o anseio, o desejo, se nós amamos a vinda do Senhor, se isso arde no meu e no teu coração, irmãos, nós podemos erguer a nossa cabeça e nos alegrarmos em saber que o Senhor Jesus voltará para buscar a mim e a você. Ele, o maior espetáculo da terra. Quero orar com você, meu irmão. Jesus é o principal da nossa vida. Jesus é que precisa nos preencher. Nós precisamos entregar o nosso viver ao Senhor completamente, queridos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque tu enviaste o Senhor Jesus que veio na missão de nos salvar. Mas o Senhor o deu, Senhor, para que tenhamos vida eterna. O Senhor o deu. E se o Senhor deu Ele para nós, Pai, o Senhor não tomou de volta para todos aqueles que nele crerem. E não adianta, Pai, nós crermos, eu sei que Jesus me salvou. Não, Senhor. Nós precisamos entender o que aconteceu naquela cruz e não nos ajuntarmos a esse espetáculo, Senhor, como qualquer coisa trivial. Não numa falsa religiosidade, saindo por aí lamentando, muitas vezes com choro, Pai. Mas o coração está a quilômetros de distância de Ti. Mas ajuda-nos a entender, Pai, por mais que a nossa carne se alegre com prazeres dessa vida, por mais que a nossa carne, os nossos sentidos, Senhor, anseiem, busquem, Senhor, viver sentidos que possam satisfazer-nos. Mas isso é momentâneo, não é uma satisfação plena. E eu rogo a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a contemplarmos de verdade o Senhor Jesus. Que Jesus seja o centro da minha vida, Senhor. Que Jesus seja o centro da vida dos meus irmãos. Que Jesus seja o centro da vida de todos aqueles que nos ouvirem proclamar a verdade da salvação. Senhor, Tu és majestoso, glorioso, incomparável, sublime, não há outro como Tu, e queremos viver cada dia para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos nessa caminhada, não arrumando espelho, não arrumando distrações, não perdendo o foco, mas amando a vinda do nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, arde no coração daquele que ainda, Pai, não ama a vinda de Cristo, e por isso se entristece quando vê as coisas que acontecem aí fora, Pai, nesse mundo, quando vêm os sinais. Faça arder, Pai, que o perdido seja encontrado, Senhor, alcançado pela salvação, que o oprimido, o cativo seja liberto, Pai, que o enfermo seja curado, e que todos os salvos sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai.
cheios do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Paizinho. Nós oramos gratos a Ti, que o Senhor Jesus, Ele seja para cada um de nós, o maior espetáculo de toda a terra. Que isso seja para a glória e para a honra do Teu santo nome. Oramos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.